Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos examinar Romanos capítulo 1, verso 18 ao verso 23. A palavra de Deus nos diz no verso 18: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Verso 19: Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, nós temos a introdução da carta, e a partir do verso 18 inicia o primeiro tema do livro, o primeiro grande tema que trata sobre o estado dos homens em pecado. Vai até a metade do capítulo 3. E para desenvolver esse tema, Paulo começa falando sobre a ira de Deus. Perceba que em Romanos 1,17, Paulo falou sobre o Evangelho sendo poder de Deus para salvar, especialmente verso 16 e verso 17, quando ele conclui a sessão introdutória falando que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E logo em seguida ele entra no tema da ira de Deus, porque não é possível falar sobre uma solução, uma salvação, sem falar sobre o problema, sem falar sobre o estado de pecado. E por isso, Paulo fala sobre a ira de Deus, porque é por causa do pecado dos homens que Deus está irado. A ira de Deus se revela do céu contra toda e qualquer impiedade e injustiça, todo e qualquer erro. Deus é santo de tal modo que a sua ira se levanta contra qualquer erro, qualquer injustiça dos seres humanos. Por meio da injustiça, suprimem a verdade. Os seres humanos, muitas vezes, suprimem a verdade ao recorrer a caminhos errados. Eles lutam contra a verdade, eles escolhem um caminho mau e eles encobrem a verdade, eles sufocam a verdade. Essa é a ideia do texto, e Deus se reage de modo irado. E aqui no verso 19 e verso 20, Paulo passa a apresentar o que está por trás dessa atitude do ser humano, o que agrava essa atitude do ser humano, porque o ser humano não é desprovido de conhecimento de Deus. Todo e qualquer ser humano ele tem um certo conhecimento de Deus, e o verso 19 e o verso 20 tratam sobre essa revelação geral em que Deus dá a todo ser humano sobre a sua pessoa. Pois o verso 19 diz: Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os homens, os seres humanos, são indesculpáveis. O que esses dois versos nos dizem é que, por meio da criação, todo ser humano pode conhecer alguns dos atributos de Deus. E aqui ele menciona o seu eterno poder e a sua divindade, porque ao olhar a obra da criação, o ser humano chega à conclusão que por trás dessa obra tão grandiosa, tão perfeita, tão em harmonia, nós podemos entender que existe um Deus criador por trás dessa criação, que existe um Deus poderoso por trás dessa criação, que existe uma divindade por trás dessa criação. Esse conhecimento que está no coração de todo e qualquer ser humano torna o ser humano indesculpável quando o ser humano ele não responde a Deus com um coração agradecido, com um coração de adorador, com um coração de reconhecimento da grandeza de Deus, da sua perfeição, da sua bondade em nos criar, em nos fazer viver nesse mundo criado pelo Senhor. Ele vai ampliar esse conceito a partir do verso 21, quando diz: Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu.
Ao ter esse conhecimento de Deus, o conhecimento da revelação geral, o ser humano ele não reconheceu a grandeza de Deus e não é apenas agradecer a Deus ou exaltar a Deus, mas é tratar Deus como Deus. Não glorificaram como Deus, como o Criador, com a honra que lhe é devida. Ao ser humano não fazer isso, ele segue por um caminho de tolice, de insensatez, um caminho onde o coração é obscurecido. O texto diz que o ser humano se tornou nulo ao seguir os seus próprios raciocínios, ao invés de fazer aquilo que eles deveriam fazer, que era adorar o seu próprio Criador. Ele segue suas próprias ideias, seus próprios caminhos, e são nulos ao seguir esses caminhos, e são nulos ao seguirem caminhos de insensatez. E ainda mais, o caminho da insensatez é um caminho que ele leva progressivamente a um coração que cresce na insensatez. O texto diz que o coração fica obscurecido à medida que o ser humano ele caminha na direção contrária à vontade de Deus. O coração insensato ele fica obscurecido e o homem, nesse caminho de loucura, contrário à vontade de Deus, de falta de sabedoria, ele afirma, tem um conceito sobre si mesmo exatamente contrário, porque o verso 22 diz, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Eles seguem pelo caminho de tolice, de obscurecimento, de trevas, e ainda que eles percorrem esse caminho, eles vão com a concepção totalmente contrária a essa. Eles vão se achando sábios, se achando que estão no caminho bom. E o verso 23 nos diz, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Essa parte inicial do verso 18, até o final do capítulo 1, ele vai tratar sobre o estado de pecado de todos os gentios, porque a partir do capítulo 2 ele vai falar sobre os judeus, para então no capítulo 3 ele chegar à conclusão de que todos os homens são pecadores. E aqui nós temos a marca de vários atos religiosos dos homens ao longo das gerações, de várias sociedades, quando eles atribuíam a divindade à criatura. Eles olhavam para animais, olhavam para homens e diziam que esses homens ou esses animais eram a divindade. Aves, quadrúpedes, répteis. Olhavam para o homem corruptível e reconheciam como o Criador. Tamanha é a loucura que os homens vão seguindo, é a insensatez, é o coração obscurecido que, longe de Deus, essa é a conclusão que eles chegam. Eles atribuem glória à criação do Senhor. Eles olham para os animais que foram feitos não à imagem de Deus, não como os homens, nem a glória dos homens os animais têm, e eles atribuem a esses animais a glória do Criador. De fato, o verso 18 diz que a ira de Deus se revela do céu porque os homens receberam de Deus revelação sobre os atributos invisíveis, seu poder, sua divindade. Poderiam contemplar e podem contemplar isso ao olhar a grandeza da criação e chegar à conclusão sobre a grandeza do Criador, mas eles rejeitam isso e preferem seguir suas próprias ideias, seus próprios raciocínios, e ao seguir os seus próprios conceitos, eles progridem em um coração insensato, em um coração obscurecido. Aqui, meus irmãos, nós temos um conceito muito claro das Escrituras, que é quando nós rejeitamos a revelação de Deus, daquilo que Deus fala sobre si mesmo, nós seguimos os nossos próprios conceitos e ideias, nós caímos num caminho de insensatez e loucura. Nós vamos por um caminho de obscurecimento, um caminho de trevas, não é um caminho de sábio. E quais são as nossas conclusões? As nossas conclusões são as mais insensatas possíveis, achando-nos
como sábios, nós nos tornamos loucos nos nossos próprios raciocínios quando nós rejeitamos a palavra do Senhor. Que voltemos os olhos para a boa e santa e perfeita palavra de Deus, para aprendermos do Senhor quem é o Senhor e qual é a sua vontade. E aí nós vamos crescer nos caminhos do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pela tua palavra, porque nós não podemos, Senhor, pelas nossas próprias ideias, chegar a conclusões sábias, mas somente, ó Deus, quando nós ouvimos a tua voz, quando nós recebemos, ó Deus, a tua revelação, a tua palavra, que nós podemos conhecer, Senhor, mais de ti e da tua obra, e nós podemos viver, ó Deus, em um caminho sábio ao ouvirmos a tua voz. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos. Isso nós te oramos, em nome de Cristo. Amém.